Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula grátis sobre arte têxtil contemporânea. Aqui você vai ter uma pequena amostra do que você pode desenvolver com esse curso sobre arte têxtil contemporânea. Se você quer saber um pouco mais sobre o conteúdo, aqui você vai ter inúmeras possibilidades de desenvolver um processo criativo único. Espero que aproveite essa aula e a gente se vê no curso. Tem uma técnica que eu utilizo bastante, que é fazer um rascunho em uma folha de papel, sulfite, e depois recortar essa forma e fazer ela na tela, levar ela para a tela e aí você utiliza o mesmo desenho, né, em ambas as partes, que dá esse tom simétrico. Aí você me diz, Jéssica, não sei desenhar, tenho um sofrimento para desenhar. Não tem problema, tudo é questão de experimentação. Isso daqui é um exemplo antes da gente fazer, de uma forma que eu dividi a folha de sulfite ao meio, eu fiz um desenho numa lateral e depois eu recortei. Recortando, eu tenho essa forma simétrica, uma forma igual de ambos os lados, e aqui elas dividem o mesmo eixo. Então aí vocês têm a opção de desenhar. Eu sempre dou uma dica para na hora de desenhar, nunca apertar muito lápis na folha, caso queira apagar também, e deixar a mão livre, a mão mais mole, para ter essa liberdade de criar formas. Já que a gente vê essa questão de criar formas muito forte no abstracionismo, essa liberdade em criar formas, é interessante vocês também se soltarem para isso. Fez, não fez legal? Refaça, não tenha medo de errar e vai fazendo. Essa é a única forma de chegar a um ponto que você vai gostar do seu desenho. É a constância em experimentar. Começa sempre fazendo formas menos elaboradas para você chegar a um ponto que depois você vai fazendo as coisas e elas vão acontecendo naturalmente. Então aqui nós temos a nossa forma. Então a gente vai recortar ela aqui. Temos a nossa primeira forma para essa composição. Ah, Jéssica, eu quero fazer mais coisas, mais recortes. Tem como? Tem. Aí é só soltar a imaginação. Vou fazer mais uma menor, né, pra gente utilizar para compor essa daqui. Então dá para reutilizar esse mesmo papel. Vou fazer uma forma aqui mais simples, só para compor mesmo essa que eu já recortei. Então aí aqui nós temos um outro desenho. Então aqui nós temos uma outra forma. E aí a gente vai passar ela para a tela agora então. Então, depois que a gente recortou as nossas formas simétricas, nós temos uma composição aqui. Então, agora a gente vai fazer o rascunho na tela, para a gente depois começar nosso processo de colagem dos tecidos. Então, sempre tenha calma, não tenha pressa em fazer. Sempre passa o lápis também, bem de leve na tela, porque se você errar seu traço e você tentar apagar, pode ser uma ação catastrófica. Sempre bom lembrar que eu estou fazendo uma forma aqui e você não precisa copiar essa forma, tá? É interessante você criar a sua, tentar experimentar, porque não é para ser uma cópia. É sempre você tentando desenvolver o seu trabalho. E aí nós temos então nossa primeira forma simétrica. É interessante também a gente cortar esse molde, já desenhar ele no tecido, para ele também já ter uma forma mais pronta, mais certinha para encaixar no nosso rascunho. Como ele é dividido ao meio, então eu vou usar uma cor para compor cada lado desse desenho. Então nós temos aqui. Temos já nossas 4 partes. E agora recortar ele bonitinho na forma que foi rascunhado aqui. Outra dica assim
importante para você que está começando a experimentar e rascunhar também o tecido, sempre fazer no verso do tecido, nunca na estampa, na parte da frente do tecido. Porque aí se borrar alguma coisa, você tem como esconder, tá? E quando é o tecido escuro que você faz, né, que eu tô dando a dica de fazer com a caneta reto projetor, esse principalmente tem que ser atrás, né, no verso do tecido, para não ficar essas manchas e essas marcas depois. Então, depois de recortar, nós temos, né, nossa divisão de molde e aí a gente vai para colagem. Para colagem do tecido, eu gosto de usar essa cola branca de PVA, que ela é uma cola um pouco mais resistente e para finalização do trabalho fica um acabamento melhor. Só que eu gosto de adicionar em cada porção que eu coloco de cola um pouquinho de água, para deixá-la um pouquinho mais mole, mais homogênea, para não ficar um resultado tão grosseiro depois na hora de colar. A parte da colagem não tem muito segredo. É sempre legal passar, né, dentro da linha, vai passando o pincel. Não tem problema ficar assim uma quantidade de cola até um pouco maior, porque depois seca e essa cola desaparece. E eu também gosto, depois a gente tem a finalização, mas de passar até o pincel com cola em cima do tecido. Mas aí também é passar numa quantidade menor, para ela não ficar esse grosseirão que eu comentei com você. Só para o tecido fixar um pouco mais rápido. Outra coisa que é importante, esse primeiro momento eu estou utilizando esses recortes iguais de cada lado, mas essa obra ela não vai ser finalizada apenas com esses 4 recortes. É só para a gente ter essa base dessa simetria, para ficar igual em ambos os lados, mas a gente vai utilizar mais umas cores de tecido aqui. Então, nesse primeiro momento, onde nós definimos a nossa forma, recortamos os tecidos para compor essa forma, nossa obra vai ficar assim? Não. É legal fazer um arquivo de retalhos. Então, qualquer sobra de tecido, de um recorte, sobrou um pedacinho bem pequenininho, vou jogar fora? Não. Sempre guarda, porque a gente acaba utilizando em outro momento para compor outras obras, e isso é muito legal. Aí, agora, como nós temos a nossa base de formato simétrico, esses pedacinhos que a gente vai utilizar para compor o restante da obra, ele não precisa seguir à risca qualquer tipo de recorte, aí dá para ser mais livre. Pega uma forma, tenta encaixar, vê se ela ficou legal. Gostou? Vamos colar. Não gostou? Recorta outra. E como a gente está fazendo essas formas mais soltas, né, mais informais, mais livres, sempre presta atenção na sua mão na hora de recortar. É como se fosse uma dança com a tesoura. Pensa na tesoura como se fosse o seu corpo e você vai dançando com ela. Não tenha medo de experimentar essa questão de um tecido sobre o outro. É uma das coisas assim, mais importantes também. Não tenha medo de experimentar, independente da forma que você queira criar. Experimente, se arrisque. Não gostou? Refaça. Depois de alguns recortes e alguns rascunhos, nós temos a nossa primeira composição usando a simetria. Utilizando formas, cores, texturas e conceitos. Você vai desenvolver o seu olhar criativo para você iniciar ou incorporar na sua arte.
utilizando um material cotidiano, mas que pode ser transformado numa obra de arte incrível.